Amém, meu irmão. Graças e paz, pessoal. Aleluia. Graças e paz que você está em casa. A gente teve até um problema técnico aqui, tá? Mas já voltou o som. Acredito que você já está escutando a gente novamente. E glória a Deus. Amém? Eu acho maravilhoso quando as coisas começam a se conectar, né? A gente entende que toda circunstância, tudo aquilo que acontece, ela tem uma finalidade, e nós entendemos também que Deus, ele não anda em cima da circunstância. Deus não anda dentro da circunstância. Deus é sobre a circunstância, amém? Independente do que nesses dias, nesses últimos dias, aconteçam, uma das coisas que Deus tem ministrado ao meu coração é que eu preciso saber quem eu sou. Eu preciso saber quem eu sou e andar naquilo para qual eu fui chamado. E eu queria orar com você hoje. Põe a mão no teu coração, você que está em casa também. Põe a mão no teu coração. Respira fundo. Vamos orar. Pai querido, nesse momento nós te agradecemos pela tua palavra. Palavra liberada do teu trono para nós. Pedimos, Senhor Deus, que a nossa mente agora esteja pronta e o nosso coração em alerta, para que nós possamos entender, perceber e receber a porção a qual o Senhor preparou para esse momento. Nós dizemos não a toda confusão de mente, nós dizemos não a todo engano, nós dizemos não a toda tentativa de distração, e te pedimos, Senhor Deus, que essa palavra, como uma semente, ela entre na nossa vida e faça mudança, e ela germine e cresça. Papai de amor, nós oramos também, Senhor, e eu oro te pedindo que o Senhor me esconda a sombra de Jesus, para que o Jesus apareça, e que o Senhor seja exaltado nesse dia de hoje. Em nome de Jesus, amém. Abra sua Bíblia comigo em Daniel capítulo 10. Quando você abrir a sua Bíblia, você fica de pé no seu lugar e dá glórias a Deus. Daniel capítulo 10. Aleluia. Sabe o que eu acho engraçado? É que não estava nada programado para eu pregar hoje. Mas Deus faz com que a gente viva situações perante os dias e enche o nosso coração com uma mensagem. Isso é maravilhoso. Daniel capítulo 10, versículo 1, está escrito assim: no terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, Daniel, chamado Beltesazar, recebeu uma revelação. A mensagem era verdadeira e falava de uma grande guerra. Na visão que ele teve, ele entendeu a mensagem. Diga, entendeu. Naquela ocasião, eu, Daniel, passei 3 semanas chorando. Não comi nada saboroso, carne e vinho nem provei, e não usei nenhuma essência aromática, até se passarem as 3 semanas. No 24º dia do primeiro mês, estava eu em pé, junto à margem de um grande rio, o Tigre. Olhei para cima e diante de mim estava um homem vestido de linho, com um cinto de ouro, puríssimo na cintura. Seu corpo era como berilo, e o seu rosto era como um relâmpago. Os olhos como tochas acesas, os braços e pernas como um reflexo de bronze polido, e a sua voz era como um som de uma multidão. Somente eu, Daniel, tive a visão. Os que me acompanhavam nada viram, mas foram todos tomados pelo santo pavor, de tanto pavor, que fugiram e se esconderam. Assim fiquei sozinho, olhando para aquela visão, fiquei sem forças, muito pálido e quase desfaleci. Então eu o ouvi falando, e ao ouvi-lo, eu caí prostrado em terra e perdi os sentidos.
Em seguida, a mão de alguém tocou em mim e pôs sobre as minhas mãos e me pôs sobre minhas mãos e meus joelhos vacilantes. E ele disse: Daniel, você é muito amado. Preste bem atenção ao que eu vou falar. Levante-se, pois eu fui enviado a você. E quando ele me disse isso, pus-me de pé, tremendo. E ele prosseguiu: não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas e eu vim em resposta a elas. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias, e então Miguel, um dos príncipes supremos, veio em minha ajuda, pois eu fui impedido de continuar ali com os reis da Pérsia. Agora vim explicar a você o que acontecerá com seu povo no futuro, pois essa visão se refere a uma época futura. Quando ele me disse isso, prostrei-me com o rosto em terra, sem conseguir falar. Então, um ser que parecia um homem tocou nos meus lábios. Eu abri a boca e comecei a falar. E eu disse àquele que estava em pé diante de mim: estou angustiado por causa da visão, meu Senhor, e quase desfaleço. Como posso eu, teu servo, conversar contigo, meu Senhor? Minhas forças se foram, e mal posso respirar. O ser que parecia um homem tocou em mim outra vez e me deu forças. E disse: não tenha medo, você que é muito amado. Que a paz esteja com você, seja forte e seja forte. Dita as palavras, senti-me fortalecido e disse: fala, meu Senhor, visto que me desse forças. Aleluia. Poder sentar. Eu não sei se vocês já começaram a perceber no que está escrito nesse contexto. Para pensar em um momento você passar uma quantidade de 3 semanas sem comer e sem beber por conta de uma revelação que você teve. Deus falou com você, ou você viu em sonho, alguma coisa aconteceu para Deus se revelar de forma tal que você está ali 21 dias sem ter alegria ou tristeza, mas sem comer e sem beber, e de repente está andando no meio da rua com seus amigos e você para por conta de uma visão. Eu paro para pensar na turma que estava com Daniel. A Bíblia diz que eles ficaram tão espantados que eles saíram correndo. Mas ali, eles foram tomados de pavor. E o que é que eu queria conversar com vocês hoje? É que, queridos, nós fomos escolhidos e perdoados para amar, porque nós somos muito amados. Aleluia. Nós fomos escolhidos. Diga para o seu irmão do lado: você foi escolhido. Você foi perdoado. Você que está em casa, você foi escolhido e você foi perdoado. E uma das coisas que me chamou a atenção nesse texto, e por isso que eu falei no começo que Deus tem me falado muito sobre eu preciso andar naquilo que da minha identidade. Nos últimos dias eu preciso saber de fato quem eu sou. Porque, querido, uma das coisas que por vezes já me roubou muito da minha identidade foi eu ter errado em algum momento e eu querer acertar, e acertei, mas ainda assim a culpabilidade me tirava da minha identidade. E eu não sei se você em algum momento foi assim, mas deixa eu te falar algo poderoso. O perdão de Deus, ele deve
vir para a sua vida, você deve receber o perdão, de forma que o perdão lave a sua mente e o seu coração daquilo que você já fez. Sabe, querido, João capítulo 1, versículo 9, diz que a gente não deve pecar, mas se nós pecarmos, nós podemos chegar a Deus e confessar os nossos pecados. E Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda iniquidade. E aí o que isso tem a ver, Renato, com Daniel? Pode ter certeza, meu querido, que nesse momento aqui, Daniel estava no ápice da sua vulnerabilidade para Deus. E é uma das coisas que, por vezes, nós achamos que essa palavra estar vulnerável é estar indefeso, e não é. Estar vulnerável não é estar indefeso, estar vulnerável é permitir-se ser de fato quem você é. É permitir-se ser alguém que se coloca na posição e confia em quem te chamou. Estar vulnerável é vir no culto de quarta-feira, sem saber que vai fazer dízimos e ofertas, e dizer assim, eu vou. Estar vulnerável é estar disponível. E sabe por que Daniel estava disponível a todo tempo? Além de Daniel saber quem ele era, Deus reforçou para ele a sua identidade. Deus reforçou para ele 2 vezes. Daniel foi tocado na primeira vez pela visão. Ele foi tocado por um ser que vestia linho. E ele diz, não temas, você é muito amado. E aí um anjo que veio trazer a revelação da visão para Daniel tinha sido impedido. Aí Deus reforça com um arcanjo, Gabriel, para que a revelação da visão chegasse. Sabe, querido, sabe o que isso me mostra? É que eu não preciso ter dúvida de quem eu sou. E quanto mais dúvida eu tenho, mais impedimentos é causado para que as revelações certas cheguem para a minha vida. Existe uma batalha acontecendo a todo tempo, mas eu preciso saber que eu sou muito amado, que Deus me ama e que Deus escuta as minhas orações. E uma das coisas que mexeu comigo foi entender isso, porque por vezes a gente diz que tem fé. E aí a palavra em Hebreus diz que a gente precisa ter fé suficiente em Deus para acreditar que Deus ele é galardoador daqueles que o buscam. A palavra galardão está assemelhado a um presente ou a uma recompensa. E sabe o que é maravilhoso de tudo isso? Hoje eu orando no meu quarto, Deus falou assim para mim, em Mateus capítulo 6, enquanto eu orava, o Senhor me trouxe o versículo à tona, e eu orando, a palavra diz assim, entra no teu quarto, feche a porta, e o teu pai te recompensará em secreto. Sabe quando você se recolhe para estar com Deus, ali você já está sendo presenteado por Ele. Sabe por quê, querida? O maior presente que Deus pode nos dar nos últimos dias é a alegria de caminhar na sua presença. A alegria de nos manter não só firmes, mas convictos, convencidos de quem Ele é. Porque, querido, se você tiver isso, você tem tudo. Nós fomos escolhidos para amar, mas impossível amar e evidenciar esse amor se eu não sei quem eu sou e quem mora dentro de mim. Como é que eu manifesto o amor e o perdão de Deus se eu não sei quem mora dentro de mim e não sei quem eu sou? E aí Paulo um dia viu isso na carta, quando ele escreve aos Coríntios, ele falando aos irmãos, dizendo, ei queridos, vocês não sabem que vocês são templo e morada do Espírito Santo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós.
Diga assim: eu sou casa. Eu sou casa. Eu sou casa de Deus, querido. Antigamente a casa de Deus era feita assim, ó, em templos, colunas, mas hoje é a casa de Deus. E eu amo uma parte que foi um espontâneo de uma música de Alessandro Vilas-Boas, que ele diz assim, ó: meu Deus fez uma cruz. Aí, meu Deus fez uma cruz, se entregou nela e deu o trono para o homem. Deus subiu na cruz, se entregou por mim através de Jesus Cristo, e depois ele veio adentrar dentro de mim e morar no trono da minha vida. Sabe quanto isso é poderoso? Quantas vezes você, e aí eu quero te fazer uma pergunta, quantas vezes você se questionou por conta da circunstância estar tão difícil em algum momento, e a dificuldade de te falar que você é tal coisa, e você para pensar: opa, pera, mas Deus falou outra coisa a meu respeito. Opa, pera, mas isso aqui não está alinhado com o que Deus falou sobre mim. Queridos, nós temos uma arma tão poderosa na nossa mão. A gente é tão fácil de duvidar por conta da circunstância. Por que a gente não duvida dela? Por que a gente não duvida do que a pressão fala sobre nós? É mais fácil a gente acreditar no que a pressão está falando do que acreditar no que Deus falou a nosso respeito. Ei, querido, Deus falou, acabou. Aleluia. Ei, Deus falou que você é muito amado. Deus falou que você foi separado e escolhido. Deus falou que você é lavado e remido no sangue de Jesus. Deus falou que você é a morada do Espírito Santo. Deus falou que você foi regenerado para uma nova vida. Deus falou que você antes era feito pecado, mas Ele se fez pecado para que você se tornasse justiça de Deus em Cristo Jesus. Existem tantas coisas que Deus fala a nosso respeito e a gente acaba esquecendo. Porque é mais fácil ceder a uma visão escrava do que viver uma vida de filho. Viver como filho requer de nós disciplina. Porque a gente não é filho. Deus não nos fez filho para nós voltarmos a carregar um jugo de escravidão. E eu acho isso maravilhoso, porque esse é um versículo da Bíblia. Se eu não me engano, é Gálatas 5:21. Quando Paulo está falando ali, para a gente não retornar ao jugo de escravidão. E queridos, quando a gente volta a esse jugo de escravidão, é como se tudo que você passou de experiência com Deus não valesse nada. Mas hoje eu quero ativar junto com você a lembrança de todas as experiências maravilhosas que Deus já teve contigo. Deus só dá experiência a quem Ele tem propósito. A experiência serve para te aprimorar para um propósito final, aleluia. Mas para isso é necessário que nós venhamos viver a vida de Deus. Abra sua Bíblia comigo, lá em Romanos. E aí eu vou te contar uma notícia maravilhosa em Romanos capítulo 8. É um dos capítulos que eu amo, assim, ó. Existe uma glória futura. Existe um problema presente. Os meus olhos têm que estar onde? Os meus olhos têm que estar na glória futura, querido. Porque já foi falado sobre isso. E aí a Bíblia fala em Romanos capítulo 8, versículo 18. Considero os nossos sofrimentos atuais hoje não podem ser comparados com a glória que nos será revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão e da decadência em que se encontra hoje, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus.
Sabemos que toda natureza criada geme até agora como em dores de parto. Mas não só isso. Nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente a nossa adoção como filhos e a redenção do nosso corpo. Deixa eu parar até aqui. A gente ainda vai ler um versículo de Romanos 8. Mas ei, a Bíblia está falando que nós estamos esperando a nossa adoção como filhos. Lá em Efésios já vem dizendo, ei, Paulo já muda o discurso porque Paulo entendeu outra coisa. Efésios capítulo 1, Paulo diz que você foi predestinado como filho por adoção, ou seja, eu já fui adotado. E quando eu entendo o que aconteceu comigo, eu posso andar dentro dessa identidade. Porque aqui eu estou falando, querido, que você foi escolhido para amar e perdoar. Mas se a gente não voltar primeiro para resolver o primeiro problema, que é você se encontrar nesse lugar de amor, aonde João, o discípulo de Jesus, que era muito amado, ele já se via, aonde Daniel, que houve uma revelação profética de um profeta que era muito amado, vivia. Nós não conseguiremos espalhar o amor da forma correta. Porque o amor, querido, quem espalha amor é porque viveu o amor, experimentou o amor e foi perdoado por esse amor. Em Lucas capítulo 7, se eu não me engano, é isso mesmo, Lucas capítulo 7, 47, a Bíblia fala de uma mulher pecadora que ela chegou lá e com tudo que ela tinha, ela colocou aos pés de Jesus. E aí foi criticada pelas pessoas, criticada pelas pessoas pelo seu ato. Ei, querido, eu amo a resposta de Jesus. 47 a 50 vai dizer que ele diz assim, deixa eu ler para a gente não errar. Lucas capítulo 7, 47 a 50. Portanto eu digo, Jesus, esse epígrafe fala de Jesus ido por uma pecadora. E aí do versículo 44 diz assim, ó, em seguida, virou-se para a mulher e disse a Simão, vê esta mulher, entrei na sua casa e você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas, enxugou com os cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas essa mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume aos meus pés. Portanto, eu digo, os muitos pecados delas foram perdoados, porque ela muito amou. Mas aquele que em pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse, seus pecados foram perdoados. Até aqui. Uma das coisas que eu amo nessa verdade da palavra é que quando Deus relaciona o amor com uma palavra, ele relaciona com o perdão. Você pode perceber que o amor está muito atrelado ao perdão. Ei, querido, quem experimenta do amor e foi perdoado pode manifestar esse amor através da graça. Porque a graça de Deus está aonde você muito errou, disponível para que você seja perdoado, para que você seja, você seja submergido nesse amor. E esse amor te faça avançar, carregando essa chama do perdão. Aleluia. Aleluia. Voltando para Daniel, para pensar agora no contexto que a gente conversou. Daniel estava andando com seus amigos, e aí algumas coisas aconteceram com Daniel ali, num período onde ele estava
e ele estava abdicado de comida. A Bíblia não está falando que Daniel fez jejum proposital ali, não. Daniel se abdicou de comer porque ele estava triste. Em alguns momentos, Daniel chegou a quase desfalecer. E aí é um momento onde Daniel estava no desgaste, no ápice do desgaste das suas forças. Talvez eu e você passamos por situações onde as nossas forças foram desgastadas, não necessariamente por falta de comida. Talvez você ficou cansado, ou você está, assim como em alguns momentos, eu fiquei cansado e não consegui descansar. Talvez você teve várias noites sem dormir e o coração apertou e você não consegue encontrar uma escapatória. Sabe, querido, uma das coisas maravilhosas da palavra é que a palavra diz em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, que haverá um momento de escape. Sempre há um escape. O que eu quero que essa mensagem ela te direcione é para o lugar, querido, e não é o que eu quero, mas o que essa mensagem mexeu comigo foi que nós precisamos nos apegar à direção de que a dificuldade ela não pode me tirar da minha identidade, porque senão ela me rouba a graça de andar em perdão. Se eu saio da minha identidade, eu entro no meu orgulho, porque o orgulho não está correlacionado à minha identidade, o orgulho está correlacionado à minha natureza terrena. Mas se eu ando na minha identidade, eu ando como Cristo andou, eu tenho a mente de Cristo, eu vivo como Cristo vive e eu penso como Ele pensa. E querido, Daniel, ele é uma referência de que, por mais que desgastado, as suas orações eram frequentes. A Bíblia vem dizendo nos capítulos antecessores que Daniel orava 3 vezes por dia. Aleluia! Quantas vezes no seu dia você lembra de você estar voltando para o momento de oração? Quantas vezes no seu dia você lembra de estar parando nem que seja 10 ou 15 minutos e dizendo, Senhor, eu estou aqui? Quantas vezes você lembra de ter parado um momento no seu dia para dizer, Senhor, eu tenho uma decisão muito difícil para tomar e eu preciso da Tua graça hoje? Se nós não tratamos a identidade nossa para que ela seja algo firme e consistente, nós não conseguimos andar e manifestar esse perdão através do amor. Porque, querido, quem foi muito perdoado, muito ama. Foi o que Jesus falou. E eu tenho certeza que você, como eu, passou por muita coisa que precisou ser perdoado. Você, como eu, passou por muita coisa que em algum momento você disse, caramba, não tem mais esperança para mim. E a graça de Deus veio com amor para nos salvar. Aleluia. Abra sua Bíblia comigo em 1 João capítulo 4. Nós já estamos finalizando. E queridos, uma das coisas que o Senhor nesses últimos dias, Ele requer de nós, é convicção. Eu sou convencido de que Deus me... Eu sou convencido de que o Senhor me ama e que Ele se importa comigo. Eu sou convencido que, embora eu erre em alguns momentos, se eu pedir perdão, eu sou purificado por meio da graça. Eu sou convencido de que eu não preciso andar em condenação. Eu sou convencido de que nada se compara ao amor de Deus por nós. Aleluia.
1 João capítulo 4, verso 8. Verso 7. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Quando eu ando na minha identidade, eu ando na essência de Deus. Isso quer dizer que eu sou Deus? Não. Mas Deus, ele é reconhecido através da minha vida. Você já conheceu uma pessoa que ela é tão amorosa, que ela parece um querubim? Eu consigo ver pessoas assim, cheias de Jesus, velho. Ah, não é porque ela é carinhosa, não, é porque ela tem amor. Com uma pessoa que parece que a paz dela nunca é abalada, eu já falei com gente assim. Querido, é possível viver constantemente na graça do Senhor, aleluia. 1 João capítulo 5. João 5, peraí. Não, 1 João capítulo 5, versículo 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasceu, Deus o protege e o maligno não atinge. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Também sabemos que o Filho de Deus nos deu entendimento para que conheçamos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Sabe por que a gente precisa ser cheio desse amor? Olha o que João falou aqui agora. Sabemos, entendemos, conhecemos. João, ele usa palavras de alguém que já foi convencido. João não estava passando por problema também, não? Com certeza. Naquela época a perseguição era absurda. Mas João, ele era convencido de quem Deus era. Então, queridos, que hoje nós sejamos convencidos por Deus de que Ele nos ama, que nós fomos escolhidos e perdoados para amar. Aleluia. Você entendeu o que foi pregado aqui nessa noite? Deus falou com você? Que nós andemos debaixo dessa autoridade. Eu pedi para Aninha, que está na mídia hoje, colocar uma música que o Senhor fala muito ao meu coração através dela. E eu queria que você escutasse. Aleluia.